Bom, tudo bem, né? Bom, a primeira tela aí, ó, é o assunto nosso. Conceito de movimento relacionando grandezas e unidades de medida e suas relações, sua relação com o dia a dia, certo? É aquilo que a gente conversou lá no comecinho de física, tratando do assunto de cinemática, a questão do movimento, né? Que a gente ia usar alguns conceitos de física, que eu passei lá na lousa para vocês, tá? E a gente começou lá com algumas definições do que seria movimento, né? O que seria distância, tempo. Então, a gente vai aqui fazer essa recapitulação. Tá? Movimento. O que é movimento? Então, ele diz, né? É a variação de posição espacial, porque o objeto ele está se movimentando no espaço, né? Qualquer, é, qualquer objeto, qualquer corpo, ele é chamado de espacial ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Tá? Cinemática é o nosso assunto de física. O que é cinemática? É a parte justamente da física que lida com os movimentos dos corpos, né? Ou de algumas partículas, sem levar em conta o que gerou aquele movimento. Então, não é isso que a gente está discutindo no momento, certo? Ah, o objeto está em movimento. Nossa, mas por que ele entrou em movimento, professor? Não, não é a situação. Nós só vamos estudar o movimento em si daquele objeto, tá? Então, isso é que trata a cinemática. É a parte do movimento dos corpos, tá? Com relação à trajetória, a nossa trajetória de estudo em física na cinemática, ela é específica, ela é retilínea, igual essa linha de trem aqui, ó, tá? Mas os movimentos podem ser classificados em retilíneo, que é o nosso estudo, tá? Ou aqui curvilíneo, quando a trajetória ela faz uma curva. E, normalmente, em física, essas curvas podem estar representadas, né, pela circunferência, igual vocês estão vendo aqui na roda gigante, pela movimento da Terra em torno do Sol, né, chamado de translação, certo? Ele faz um movimento aqui circular, mas ele não é igual ao da circunferência, né? Essa curva dele aqui, da Terra, ou dos planetas em torno do Sol, recebe o nome de elipse, ou curva elíptica, tá? Aqui o jogadorzinho de golfe, né? Quando ele dá a tacada na bolinha, a bolinha vai fazer essa trajetória aqui, ó. Essa curva que a gente chama de parábola, certo? Então, alguns movimentos são considerados curvilíneos e essas curvas têm esses nomes próprios aí. Tudo bem? Também podemos dividir os movimentos retilíneos e curvilíneos em três tipos diferentes: uniforme, acelerado e retardado. Tá? O que é uniforme? Quando a velocidade não muda com o passar do tempo. Nós vamos ver um exemplo lá na frente de movimento uniforme. O que é o movimento acelerado? É quando a velocidade daquele móvel, daquele corpo, né, daquele objeto, aumenta com o passar do tempo. Então, ele inicia o seu movimento com uma velocidade e depois ele vai aumentando essa velocidade. Tá? E o retardado é o contrário, né? Ele vai diminuindo a velocidade dele com o passar do tempo, certo? Isso. Então, aqui, movimento retilíneo uniforme. O corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade nunca muda. Isso é o que nós estávamos estudando na sala de aula, tá? O movimento retilíneo acelerado
Ele caminha em linha reta e a sua velocidade vai aumentando com o tempo, né? Que esse aqui vai ser o próximo assunto nosso que a gente vai estudar. E junto com ele, o movimento retardado. O corpo movimenta em linha reta e a sua velocidade diminui com o tempo, tá? Coordenação motora é a capacidade de realizar movimentos coordenados, controlando pequenos músculos para realizar exercício. Por exemplo, né? Coisas do dia a dia que a gente faz. Rasgar ou cortar papel, fazer dobradura, exercício, entre outros. É só para mostrar a questão do movimento em física, tá? Na linguagem matemática do movimento. Então, a gente já viu lá em sala de aula, né, quando eu passei para vocês. A posição de um corpo, né, é o lugar que ele ocupa em relação a um ponto de referência. Tá? E eu não sei se vocês se lembram, eu fiz o papel do corpo em movimento, enquanto vocês parados na sala de aula era o referencial. Né? Então, enquanto eu fui movimentando lá na frente da lousa, certo? A visão, por exemplo, que a Gilda tinha, né, e a Rosimara tinha, porque elas estavam ali na frente, era diferente da visão que a Maria tinha, porque ela sentava lá no fundo da sala, certo? Mas isso que eu acabei de citar é o que a gente chama de ponto de referência, né? Então, a Gilda era um ponto de referência, a Rose era outro ponto de referência, a Maria era outro ponto, o John, cada um, né, de vocês que estavam sentados, vocês estavam só observando o meu movimento, né? Então, e eu fazia o papel. Então, olha só, nessa escalinha aqui, ó, tá vendo no comecinho? Cada tracinho tem 1 metro, né? Então, o primeiro espaço aqui observado, esse corpo se encontra... detalhe, hein? Aqui, olha a marcação. Não vou. Tá vendo aqui? Tá, você vai. Tá? Então, para trás é negativo. Para frente é positivo. Então, esse primeiro olhar aqui no corpo em movimento, ele está indicando 2 metros para trás do início do zero aqui, ó. Tá? Então, esse espaço, esse S aqui é o espaço, né? Olha lá, posição. Espaço ou posição. A posição que o corpo se encontra neste momento aqui é menos 2 metros. Menos 2 metros exatamente na marcação zero aqui, ó. Tá? Aí, nessa posição aqui, ele diz que o espaço é igual a zero. E nessa terceira posição, ele diz que o espaço é igual a 2 metros, porque ele avançou, né? Ele fez esse avanço aqui, tá certo? Então, o que é a posição? É onde o objeto se encontra em determinado momento. Vocês lembram quando eu citei que eu precisava ir, né? Lá, por exemplo, em Taubaté, né? Aí eu entrei na Dutra, ali em Lorena, no quilômetro 35. E cheguei lá em Taubaté, no quilômetro 93, certo? Então, quando eu saí na Dutra, o meu espaço inicial era aquele quilômetro 35. E quando eu cheguei lá em Taubaté, no quilômetro 91, era a posição final que eu me encontrava, tá? Então, eu tenho posição inicial e posição final, tá certo? Então, aqui, ó, acabei de falar, né? Eu me desloquei de uma posição inicial e, durante um certo tempo, eu caminhei, parei, e essa parada minha determinou a minha posição final. Então, eu tenho, né, essa variação do espaço, essa variação do deslocamento, essa variação da posição que eu me movimentei. Olha quantos termos eu usei para a mesma coisa, né? Certo? Então, o que é esse delta S aqui? É o espaço que você caminhou, desde o início, né, que você começou a se movimentar, até o final que você
parou este movimento. É o que a gente chama de ΔS. Tudo bem? Bom, esse movimento, ele gera um espaço de tempo também, tá? Então, é o que a gente chama de ΔT. É o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial, certo? Saí ali em Lorena no quilômetro 35. Comecei a andar, né? É o meu tempo inicial. Ah, que horas que foi isso, professor? Ah, foi às 13 horas, né? 1h da tarde. Saí em Lorena no quilômetro 35, 1h da tarde. Quando eu cheguei lá no quilômetro 91, em Taubaté, né, o relógio já estava marcando 1h, 13 horas e 55 minutos. Então, quer dizer, eu iniciei meu movimento no tempo 13 horas e parei o meu movimento no tempo 13 horas e 55 minutos. Então, se eu quiser saber qual foi a variação do tempo, continha básica que a gente faz, né? 1h55, dá 1h até 1h55. Quanto que eu caminhei? 55 minutos. Então, essa é a variação minha. A variação do tempo a gente chama de ΔT. Tá certo? Bom, então, aí vem, né? Aí a nossa famosa fórmula aí. Velocidade média. O que é a velocidade média, então? É o deslocamento do corpo, do móvel, do objeto, em função do tempo. Muito bem, Maria. Isso mesmo. Tudo bem, meninos? Velocidade. O que é velocidade? É o espaço que você deslocou dividido pelo tempo que levou esse deslocamento. Tá certo? Então, olha só um exemplo para a gente seguir aqui. Um rapaz percorre espaços iguais em tempos iguais. Isso ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros, em relação à posição inicial, que neste caso é 0. Então, nós teremos o menininho aqui de boné virado para trás. Ele, em 2 segundos, percorreu... O primeiro foi 10 metros, né? Isso. Estou perguntando agora, depois de 4 segundos, quanto que ele já andou? Ai, bom, eu estou lendo aí marcado 20 metros e não é isso? Exatamente, tá? 20 metros, certo? Então, olha só, vou falar de novo. Ela está com problema no som lá. A cada 2 segundos ela anda 10 metros. Então, 2 segundos andou 10 metros. Mais 2 segundos andou mais 10 metros. Mais 2 segundos andou mais 10 metros. Mais 2 segundos andou mais 10 metros. Entendeu? Então, aqui ele está tendo um deslocamento constante. Tá vendo? Olha só. Qual é o deslocamento primeiro que a gente observou? Ele andou, saiu aqui de 0 e foi para 10. Então, por isso que está esse 10 aqui, ó. Quanto tempo que ele levou para caminhar esses 10 metros? 2 segundos, né? 2 segundos, tá vendo? Aí depois ele caminhou 20 metros. Quanto que ele gastou? 4. Depois ele caminhou 30 metros. Gastou? 6. Depois ele caminhou 40 metros. Gastou? 8. Se vocês forem fazer essa conta aqui, ó, todas as contas vão dar o mesmo resultado. 10 dividido por 2. Quanto? 5. 5. Isso, vai acompanhando aí o raciocínio. 20 dividido por 4. 5. 30 dividido por 6. 40 dividido por 8. 5. Isso, 5 metros. Tá vendo? Em todos os momentos, a velocidade dele não mudou. Ele estava com uma velocidade constante. Tá certo? Então, para definir, né? O que é velocidade média? É a divisão da variação do movimento pela variação do
tempo, certo? Isso mesmo, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são as grandezas que a gente usa em física, normalmente, né? Eu fiz um resuminho aqui das mais que aparecem, mais comum, né? Comprimento, a gente trabalha com metro e quilômetro também, certo? Massa, a gente trabalha com quilograma e grama. Não tem a que eu estou falando aqui, mas a gente também trabalha com isso aí, tá? Tempo, segundo e hora. E temperatura, ele trabalha aqui a temperatura no grau Kelvin ou às vezes no grau Celsius, certo? Então, repetindo, quais são as unidades fundamentais que a gente trabalha? Metro, quilômetro, quilograma e grama, segundos e hora, e temperatura Kelvin ou temperatura Celsius. Tudo bem? Então são as... Tudo bem. Beleza, são as grandezas, tá? Então vamos lá, próximo. Movimento uniforme. Lembra que eu disse lá atrás, né? Daqui a pouco vocês vão ver o que é movimento constante, olha lá. O que é o movimento uniforme? É um movimento onde a velocidade não muda, ela é sempre a mesma. Olha só. 1 metro, ele caminhou, desculpa, 1 segundo, a ciclista caminhou 6 metros. 1 segundo depois, ela caminhou os mesmos 6 metros. 6 metros. Tá vendo? Não muda. No terceiro segundo, quanto que ela caminhou? 6 metros também. Ela está indo no mesmo tempo, caminhando a mesma distância. Então, a velocidade aqui é constante, ela não vai mudar nunca. Tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Tá, então vamos ver um exercício resolvido aqui. Atenção, muita atenção nessa hora. Ele está falando aqui, ó, calcule em metros por segundo a velocidade de um corpo que percorre 14,4 quilômetros em 3 minutos. 14 quilômetros em 3 minutos é uma velocidade muito grande, muito alta, né? Vamos ver como é que resolve isso. Ele quer saber qual é a velocidade desse corpo que percorre 14,4 km em 3 minutos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, lá no meio, olha só, a fórmula da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT, tá? O ΔS é o espaço que ele percorreu. O exercício não está falando que quilômetro que ele começou e que quilômetro que ele terminou. Ele já está falando direto aqui, ó. Ele percorreu, ele já fez a conta, né, do espaço final menos o espaço inicial e deu 14,4 quilômetros. A mesma coisa ele fez com o tempo, tá? Ele não olhou no relógio lá e viu lá, da 1 hora a 1 hora e 3 minutos. Ele já fez a conta do ΔT. Tá vendo? 3 minutos. Então, esse corpo, ele percorreu 14,4 quilômetros em 3 minutos. Certo? Só que o exercício está perguntando lá, tá? Como que ele quer a resposta? Importante isso, hein? Tá? Ele está falando logo no começo aqui, ó. Calcular em metros por segundo. Só que lá no exercício, em vez de dar em metro a distância, ele deu em quilômetros. Então, eu vou ter que transformar essa unidade aqui. Por isso que o assunto nosso lida com transformação e medidas de grandezas, certo? Aqui, as grandezas são diferentes. Uma está em quilômetro, a outra está em metro. Certo? Então, a grandeza de comprimento, ela está diferente. Tá? Bom, vamos lá. Acabou de avisar aqui que eu tenho 10 minutos. Então, e o tempo é a mesma coisa. Ele deu lá no problema em minutos e pediu para transformar em segundos. Por isso que eu comecei o meu problema assim, ó. Variação do espaço. O exercício deu lá 14,4 quilômetros. Mas tive que transformar em
Metro. metros. O tempo, a variação do tempo, ΔT, ele deu 3 minutos. Só que ele está pedindo em segundos. Aí eu transformei minuto em segundos. Aí, né, cada minuto tem 60 segundos, então 3 minutos vai dar 180 segundos. Aí ele pede a velocidade. Aí eu vou pegar esses 14.400, vou colocar aqui na minha fórmula, tá vendo aqui em cima, ó, ΔS? Aí eu ponho 14.400 ali. Embaixo da fração, eu ponho 180 segundos, certo? Essa barrinha que vocês estão vendo aqui, ó, é a fração que ele escreveu, certo? Então, eu poderia escrever a fração dessa forma aqui, ou então eu faço a barrinha para saber que vai dividir. Aí, é claro, né? Ele fez a conta. 14.400 dividido por 180 segundos vai dar 80 metros por segundo. Tudo bem? Não está tão diferente dos exercícios que a gente viu em sala de aulas, tá? Não. Então, aqui, ó. Um guepardo percorreu 81 metros em cerca de 3 segundos. Daí ele pergunta, qual é a velocidade média que ele desenvolveu? Tá certo? Então, aqui, ele não está pedindo a resposta em quilômetro por hora, né? Não está pedindo igual no exercício anterior aqui, né? O exercício anterior, ele tinha dado em quilômetro, em minuto, mas tinha pedido em metro por segundo, correto? Correto. Isso. Aqui ele só disse, ó, o guepardo percorreu 81 metros em 3 segundos. Qual é essa velocidade? Então ele quer que você dê a resposta da velocidade em metros por segundo mesmo, tá? Então você vai voltar e vai usar essa fórmula aqui, ó. Vai pegar o espaço e vai dividir pelo tempo em segundos. Aí você vai achar metros por segundo. Só isso que você vai fazer, tá certo? E dá 2 minutos para você tentar fazer. Espero dar 2 minutos. Que conta que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, né, o 81, que é o espaço que ele percorreu, né, 81 metros, e dividir pelo tempo que ele levou. O exercício pede para a gente calcular, para você calcular a velocidade média. E o que é a velocidade média? É a variação do espaço que ele percorreu, certo? Que a gente chama de ΔS, dividido pela variação do tempo que ele levou para percorrer aquela distância de 8 metros, que a gente chama de... Pode falar, Maria. Delta? ΔT. Isso, Rose. Muito bem. Então, quem é o ΔS? É a distância que ele percorreu. Qual foi a distância que ele percorreu? 81. 81. Hoje o meu 1 não passou no bar, né? Tá chique, certinho, retinho. Então vai ficar 81, opa, ó, 81 metros dividido pelo tempo que ele levou, que é o ΔT, que são exatamente 3 segundos. E fazendo essa conta aqui, que a Rose fez lá na ponta do lápis, né? Até lambeu o grafite lá para ele não errar na escrita, né?
Deu conta essa continha sua aí, Rose? Deu 27, só que, ô, professor, é metro por segundo. Isso. Gilda, tudo bem, Gilda? Ah, tudo bom. Então, O meu também deu 27. isso, exatamente. Maria, então a Quilômetros, né? resposta nossa vai ser 27. Nossa, caprichei em 7, hein? 27. Quais são as unidades que a gente está usando aqui, ó? Olha só. Metro e Segundo. segundo. Então a resposta nossa vai ter que ser de acordo, tá? Ele não pediu para transformar nada. Então vai ser 27 metros por Segundos. segundo, tá? Então assim que vai ficar a nossa resposta, certo? Então, Certo. tudo bem? Tudo. Tá. Tudo. Então, voltando lá no exercício, né? Atividade número 1, qual foi a velocidade média que o guepardo desenvolveu? Percorrendo 81 metros em cerca de 3 segundos, certo? Então, dividindo o 81 por 3, a gente vai encontrar os 27 metros por segundo, como mostra na nossa próxima tela, né? Então, aqui, ó, no gabarito, né? 27 metros por segundo é a resposta, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá certo? Vou mandar no grupo o link da aula para vocês poderem assistir de novo e vou mandar a atividade no Google Meet e também uma atividade escrita para vocês poderem responder. Aí tira a foto e manda para mim das respostas lá. Tudo bem? Então, boa noite. Até a próxima aula.